Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou o Sir Ítalo, o Marx, e esse é o Noir no Ar. E eu não acredito que eu estou fazendo a apresentação dessa forma pela última vez, nessa nossa leva de análises semanais sobre esse tema aqui, e que para voltar a fazer essa apresentação eu vou ter que esperar algum tempo aí, que eu espero que não seja muito. É óbvio para vocês que eu estou falando aqui da série que conquistou o coração do público ao longo dos últimos 6 domingos, na verdade 5 domingos e uma sexta que a gente teve aí, onde os episódios foram sendo liberados e nos contando uma história que a princípio parecia muito simples, mas que dentro da simplicidade dela conseguiu chamar a atenção, conseguiu se destacar tanto para o público quanto para a crítica, e o resultado foi chegarmos aqui nesse 6º episódio tristes por ter que nos despedir temporariamente desses personagens, mas felizes porque a série conseguiu a visibilidade que ela merecia e talvez consiga ainda mais nas temporadas futuras, que eu espero que não demorem muito a chegar. É claro que eu estou falando sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, se você quer saber o que eu achei sobre o último episódio da temporada, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. E o último episódio da temporada se inicia com Sir Duncan sentado embaixo da árvore de Olmo, onde ele esteve acampado durante todo o torneio de Ashford, e ele é visitado por Lord Lionel Baratheon junto com o mestre dele. E Lord Lionel oferece uma bebida para ele, senta do lado dele e fala que ele vai sentir falta porque o torneio foi muito bom e que aonde ele mora é entediante, que ele não se diverte tanto, o que explica o porquê dele aproveitar todo esse tempo do torneio, do acampamento ali, todos os dias, como se não houvesse um amanhã, porque ele vai voltar para casa e ele vai voltar para aquela vida enfadonha que ele tem. Então ele chama Sir Duncan para ir com ele para Ponta Tempestade, que é onde ele vive, e eles vão se divertir muito lá. Ele vai ter companhia, ele vai ter com quem fazer as coisas. E aí ele fala isso, diz que Sir Duncan vai ser bem-vindo lá em Ponta Tempestade junto com ele, que ele vai amar a Sir Duncan como um irmão. Enquanto eles estão conversando, o mestre está examinando os ferimentos de Duncan e ele fala para Lord Lionel que o ferimento de Duncan está cada vez mais grave, que está apodrecendo e que ele está morrendo. E Lord Lionel fala para ele que ele é um péssimo mestre, que ele não sabe nada, que tudo está além das capacidades dele, e manda ele embora e tranquiliza Sir Duncan dizendo que o mestre dele é horrível e que Sir Duncan está ótimo. E ele diz que se Sir Duncan recusar, ele vai odiá-lo como um irmão também. E Sir Duncan agradece o convite, diz que é muito gentil, mas que ele só traz destruição e tristeza para a vida de quem o cerca. E Sir Duncan agradece pela proposta, diz que é muito gentil, mas que ele só traz destruição e tristeza para a vida de quem o cerca. E ele está se referindo claramente ao que aconteceu com Baelor. E Lord Lionel rebate e ele demonstra certo desprezo pelos Targaryen, e a gente sabe que isso é compartilhado por muitas pessoas, o que deixa Sir Duncan levemente irritado, e ele pede que Lord Lionel tenha um pouco mais de respeito por Lord Baelor. Afinal de contas, ele morreu em nome de Sir Duncan. E Lord Lionel fala que vários outros cavaleiros também lutaram do lado de Sir Duncan no julgamento de Sete. Que ele lutou, que Lord Bisbury lutou, que Raymond lutou, e que sim, Lord Lionel também lutou. Mas que dentre todos os cavaleiros que estavam ali compondo o time dele no julgamento, Lord Baelor era o único que estava lutando contra cavaleiros juramentados para protegê-lo. Ou seja, os cavaleiros não iam para cima dele com tanta força quanto iam para cima dos outros cavaleiros que estavam ali do lado de Sir Duncan, porque ele era um príncipe, apesar de tudo. Então a gente vê que isso também não deixa de ser verdade. O que menos estava sofrendo ali era Lord Baelor, e o que aconteceu com ele foi uma fatalidade por conta do que Maekar fez sem querer ali, que acabou resultando na morte dele. Então a gente tem essa discussão entre eles ali, em que
Sir Duncan tem as razões dele para querer respeitar Lord Baelor, e todos nós entendemos e apoiamos, e Lord Lionel tem os pontos dele ali contra os Targaryen, que também são bem fundamentados e que não tem como tirar a razão dele também. E Lord Lionel ainda fala que os deuses não cometeriam injustiça com o resultado do julgamento. O que leva Sir Duncan a questionar o porquê, então, de ele ter permanecido vivo enquanto Baelor morreu. E Lord Lionel fala que isso não tem nada a ver com justiça, que isso foi simplesmente um escárnio. Depois disso, nós temos a cena do funeral de Baelor, onde os Targaryen se reúnem para queimar o corpo dele ali numa cerimônia fúnebre, e a gente vê que Sir Duncan está no pé da montanha onde o funeral está acontecendo, e ele fica observando a fumaça subir, indicando que o corpo de Baelor foi queimado. E na cena seguinte, nós temos Sir Duncan indo falar com o filho mais velho de Baelor, que é Valar, que está sentado ali pensativo. Ele vai prestar as condolências, dizer que sente muito pela morte de Baelor, e Valar fala para ele que o pai dele morreu dentro da armadura dele, o que confirma o que tinha sido dito e que também está nos livros, que Lord Baelor não estava esperando lutar no torneio de Ashford. Então, quando ele precisou tomar partido de Sir Duncan no julgamento, ele pegou a armadura emprestada do filho dele para usar no combate, o que pode ter ajudado na questão da morte dele ali, porque o elmo não amorteceu o golpe da massa de Maekar da maneira que deveria amortecer, e que acabou ferindo Lord Baelor e resultando ali na morte dele. E Valar fala para Sir Duncan que os filhos geralmente morrem nas armaduras dos pais, que os pais nunca morrem nas armaduras dos filhos, e fala que Lord Baelor era jovem, que ele teria sido um grande rei, o maior desde Aegon o Dragão. E aí ele pergunta por que o pai dele morreu e Sir Duncan continuou vivo. E Sir Duncan fala que se fez a mesma pergunta. E aí Valar pede para Sir Duncan se retirar e deixar ele sozinho. Depois disso, Sir Duncan volta para o acampamento em Ashford e ele encontra Raymond ali, que fica muito feliz em vê-lo e abraça ele. E aí eles têm uma conversa e Sir Duncan fala que todo mundo deve estar culpando ele pela morte de Baelor, e Raymond tranquiliza ele dizendo que ele não está culpando Sir Duncan, e depois ele fala que pelo fato dele não ter escolhido mudar de lado como Sir Steffon, que era o cavaleiro de quem ele era o escudeiro, fez, ele acabou sendo abandonado ali porque Sir Steffon tirou tudo dele, tirou a tenda dele, e ele teve que improvisar uma barraquinha ali no meio do acampamento. Mas ele diz que prefere assim. A gente vê o escudo dele ali, que agora é uma maçã verde, que é o brasão que ele adotou para si, agora que ele é um cavaleiro. E ele diz que prefere ser uma maçã verde do que ser uma maçã madura e podre, porque é assim que ele enxerga o primo dele agora, depois das escolhas que Sir Steffon fez no julgamento. E aí a gente vê que uma mulher sai de dentro da tenda de Raymond ali, dá bom dia, e Raymond apresenta ela como sendo a esposa dele para Sir Duncan e diz que ela está grávida. E aí a gente vê que Sir Duncan fica meio desconcertado com a situação ali, porque é realmente estranho toda aquela situação. E a gente vê aí que, apesar de tudo, o Sir Raymond ainda tem muita inocência nele ali para não enxergar o que de fato está acontecendo naquela situação. Mas enfim, depois disso os cavaleiros de Lord Maekar chegam e dizem a Sir Duncan que Lord Maekar quer falar com ele, para ele ir até o castelo de Ashford. E Raymond fala que Sir Duncan já fez demais e que ele não tem obrigação nenhuma de ir lá. Mas Sir Duncan diz que vai e que vai ficar bem. Então ele vai ter a audiência ali com o Lord Maekar. E na conversa que Sir Duncan tem com Lord Maekar, ele fala para Sir Duncan que ele vai enviar Aerion para as Cidades Livres, na intenção de que Aerion se torne uma pessoa melhor no tempo que ele passar por lá. E ele também fala que ele sente culpa pela morte de Baelor e que vai sentir pelo resto da vida porque as pessoas acham que ele fez o que ele fez de propósito, ainda que não seja uma verdade. E Sir Duncan fala para ele que foi ele que brandiu a massa, mas que Lord Baelor morreu por causa dele, do próprio Sir Duncan, ao tomar partido dele ali no julgamento. Senão, nada daquilo teria acontecido. E Lord Maekar fala que Sir Duncan também vai ouvir sussurros de que ele teve culpa na morte de Baelor. Então os dois estão no mesmo barco ali, os dois têm o peso da culpa sendo atribuído a eles dois ali. Então Lord Maekar convida Sir Duncan para ir com eles para Summerhall, prometendo que vai ter um lugar para ele lá e que ele vai poder ser um cavaleiro a quem Egg vai servir, e que em troca o próprio mestre de armas de Lord Maekar vai completar o treinamento de Sir Duncan como cavaleiro, porque ele tem muita coisa a aprender. E Sir Duncan concorda que ele tem muita coisa a aprender, mas que ele não vai aceitar a proposta porque ele já está farto de príncipes.
E a gente vê que Egg estava ouvindo a conversa escondido ali. Então quando o Sir Duncan sai da sala ali e vai saindo do castelo, ele encontra Egg sentado ali em um dos corredores e ele se senta ao lado de Egg e ele pergunta se Egg estava ouvindo, estava espionando a conversa, e Egg diz que não, e Egg pergunta se ele está sentindo muita dor e ele não responde. E aí Egg fala: talvez você não seja o cavaleiro que eu achava que você fosse. Na cena seguinte, nós temos o funeral de Lord Beesbury, o caixão dele está sendo velado, ali as pessoas estão bebendo em volta, Sir Duncan está sentado bebendo, e nós temos um flashback dele com Sir Arlan, onde Sir Arlan estava contando para ele a história sobre a árvore de Centaur, que é uma árvore onde os cavaleiros pregavam moedas quando iam para a guerra, e se eles voltassem eles tinham o direito de retirá-la do tronco da árvore, e eles estão tendo essa conversa, ele está contando essa história no mesmo lugar onde Sir Duncan enterrou Sir Arlan no primeiro episódio da série. E aí a gente vê que Sir Arlan para por um tempo e Sir Duncan meio que fica angustiado achando que ele morreu e começa meio que a chorar, e Sir Arlan simplesmente volta e conclui o que ele estava falando ali, diz que o bom cavaleiro sempre termina uma história. E depois disso a gente volta para o presente, onde a gente vê que Raymond senta ali na frente de Sir Duncan e pergunta como foi que eles conseguiram colocar tantas abelhas reunidas em cima do caixão de Beesbury, e pergunta se é algum tipo de magia. E a esposa de Raymond fala para ele que as abelhas estão reunidas ali porque eles colocaram a abelha rainha dentro do caixão de Beesbury, e que por isso elas estão reunidas, que é a magia das abelhas. Após isso, Sir Duncan percebe que Daeron também está ali e vai até ele para perguntar se ele não tem vergonha de estar presente naquele lugar. E Daeron pergunta se ele vai ser o cavaleiro a quem Egg vai servir, e Sir Duncan diz que não. Então Daeron fala para ele que o irmão dele nem sempre foi um monstro, e Sir Duncan responde dizendo que Egg não é um monstro, que ele é só um menino. E Daeron fala que ele não está se referindo a Egg, e a gente sabe que ele está falando de Aerion, porque em seguida ele fala que Aerion foi um jovem muito melhor do que a pessoa que ele se tornou quando virou adulto, que ele gostava de pescar, que ele era de fato alguém que a princípio parecia que ia se tornar uma boa pessoa, o que faz com que Sir Duncan atine para algo que ele não tinha pensado antes. E na cena seguinte nós temos Egg sentado ali no quarto dele e ele observa pelo espelho que os cabelos dele já estão crescendo de novo. E depois nós temos ele indo até o quarto onde Aerion está repousando ali desacordado com uma faca, ou seja, a intenção dele é matar o irmão dele. E quando ele entra no quarto, ele percebe que Lord Maker também está lá, e Lord Maker meio que tenta confortar ele daquela situação toda, então eles têm um momento ali de pai e filho. Logo em seguida, Lord Maker é comunicado que Sir Duncan solicitou uma nova audiência com ele. E enquanto espera Lord Maker recebê-lo, Sir Duncan encontra ali com a filha de Lord Ashford no corredor, e ela fala para ele que não o culpa pelo que ele fez no dia do nome dela, e que ela entende a resposta que ele deu ali com as atitudes dele. E é uma interação muito mais gentil do que a que eles tiveram no segundo episódio, onde ela chamou Sir Duncan de burro em certo momento. E aí, Lord Maker recebe Sir Duncan para a audiência ali, e Sir Duncan propõe a ele que ele continue tendo Egg como escudeiro, mas não em Summerhall, e sim levando Egg com ele pelas estradas, como um cavaleiro andante. E Lord Maker não aceita a ideia porque diz que o filho dele vai ficar em condições que um príncipe não deve estar, porque ele vai dormir em estalagens, em estábulos. E aí a gente vê que Lord Maker não quer aceitar essa proposta, e ainda que Sir Duncan tente argumentar com ele, Lord Maker fala que Egg é o último filho dele, ou seja, a última chance da qual ele dispõe de preparar um herdeiro que se torne um rei justo, bom e à altura do que Westeros deveria ter. Afinal de contas, é assim que ele quer seguir, visto que ele sente no coração dele a culpa de ter tirado o verdadeiro rei que Westeros merecia, que no caso era Baelor, e ele tem agora para ele a obrigação de ter ali um herdeiro que faça jus ao que o irmão dele era. Em seguida, quando Sir Duncan está preparando seus cavalos para ir embora de Ashford, vem trotando na direção dele ali Passo Manso, que foi a égua branca que ele vendeu para conseguir dinheiro para comprar a armadura que ele precisava usar para lutar no torneio de justas. E a gente descobre que Raymond comprou a égua de volta para ele. E ele pergunta o que é que Raymond vai fazer agora, e Raymond fala que vai
se juntar ali ao pai dele para dar continuidade aos negócios de Sidra, para abrir uma nova casa ali, um armazém de barris. E esse é o plano de Sir Raymond. E Sir Duncan agradece por ele ter comprado a égua de volta, mas fala que ela não merece passar pelas situações que ele vai ter que enfrentar como um cavaleiro andante. E ele fala que ela vai ficar muito melhor no pomar. Ou seja, ele está pedindo que Raymond fique com a égua. E Raymond pergunta se ele tem certeza, se ele quer fazer isso mesmo, e ele fala que sim. E Sir Raymond fala que ela é um belo animal e começa a conversar com ela ali, tira uma maçã e dá para ela comer. E logo em seguida nós temos uma cena de Sir Duncan martelando uma moeda na árvore de olmo, sobre a qual ele esteve acampado durante todo o tempo em que ele ficou ali em Ashford, fazendo menção à história de Sir Arwen e a árvore de Centarbor. E aí a gente vê que Sir Duncan está se preparando para ir embora, tá ali falando com Castanha, que é um dos cavalos dele, quando Egg chega e diz que Lord Maker enviou ele dizendo que ele tinha que servir a Sir Duncan. E Sir Duncan corrige ele dizendo servi-lo, Sir. E diz que Castanha é o cavalo que Egg vai montar e que ele não quer ver Egg montado em Trovão, que é o outro cavalo, a não ser que ele coloque Egg em cima do cavalo. E aí eles seguem viagem e Egg pergunta para Sir Duncan para onde eles vão, e Sir Duncan fala que eles podem ir para qualquer lugar dos 7 reinos. E Egg corrige dizendo que são 9 reinos. E Sir Duncan rebate dizendo que são 7. E Egg fala que existem as terras da coroa, as terras ocidentais, as terras da tempestade, as terras fluviais, as ilhas de ferro, a Campina, o norte, o Vale de Erin e Dorne. Então, são 9. E Sir Duncan para e fica surpreso com isso. E Egg fala que ele nunca foi para o lado das Montanhas Vermelhas e que tem ótimos teatros de boneco em Dorne. Então, eles seguem ali pela estrada e a gente tem uma imagem de que eles estão seguindo e, de certa forma, Sir Arlan também está em espírito ali, mas no meio da estrada ele faz um desvio e deixa os dois seguirem adiante sozinhos. E aí a gente tem a série terminando a temporada dessa maneira, mas temos uma cena, antes dos créditos começarem ainda, onde nós temos os Targaryen deixando Ashford e Lord Maker procurando por Egg. E é aí que a gente percebe que Egg mentiu mais uma vez e fugiu para ir embora com Sir Duncan. E os desdobramentos disso a gente só vai saber quando a segunda temporada estrear. Em comparação ao ritmo dos 2 últimos episódios que nós tivemos na temporada, esse episódio de encerramento pisa no freio, ele desacelera. Porque aqui nós temos questões mais brandas para tratar, coisas que precisam ser resolvidas no diálogo, na conversa, mas que nem por isso são menos importantes do que os momentos frenéticos e decisivos que nós tivemos anteriormente. Aqui nós temos um episódio que se ocupa em mostrar como os personagens terminam essa temporada. A gente teve personagens sendo apresentados de uma forma no início da temporada e agora a gente vê que eles tiveram um arco de desenvolvimento que levaram eles a ser o que eles são aqui nesse episódio. Principalmente em questão de Sir Duncan, onde aqui ele recebe várias propostas, tanto de Lord Lionel quanto de Lord Maker, de se tornar cavaleiros ali de um Lorde, de ter aquilo que ele sempre sonhou desde o início da temporada, que era a prioridade dele lá no início, mas que agora já não é tanto assim. Então a gente tem o desenvolvimento, a gente vê que a visão de Sir Duncan sobre o que é ser o cavaleiro mudou, de certa forma, e a gente tem o personagem amadurecendo muito mais nesse episódio aqui. Então isso fica cada vez mais claro, assim como nós também temos Lord Maker sendo desenvolvido aqui sobre o que diz respeito a o que um monarca deve ser, sobre o que ele precisa fazer para garantir que os Targaryen vão ser íntegros ali na linhagem dele, trazer monarcas íntegros para Westeros ali, e a gente tem Maker percebendo isso e enxergando em Egg a chance que ele tem de garantir que ele vai conseguir criar um filho que vai ser um bom rei futuramente. Então são personagens que precisavam desses momentos para que a gente se conectasse com eles em um tom mais profundo e também se familiarizasse com os dilemas morais deles ali. Então foi um episódio que fez isso muito bem e também deu um direcionamento para onde a história vai seguir. E é isso que um final de temporada precisa fazer. Os episódios anteriores foram decisivos, mas esse aqui serve como uma bússola para nos apontar a direção para onde a gente vai agora, para onde nossas expectativas devem ser depositadas. Então ele faz isso muito bem e garante uma qualidade de episódio que está à altura do que a temporada foi até esse momento,
Então eu estou muito feliz com o saldo positivo que a série teve nessa primeira temporada. Foram 6 episódios muito bons, pelo menos na minha opinião, e acredito que na de muita gente também, porque tudo que eu tenho visto sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos são elogios, nunca críticas. E aqui a gente vê que a série consegue fechar isso de uma maneira muito satisfatória, muito redondinha ali para um primeiro ano da série, e a gente fica otimista com o que a gente vai ver dali pra frente, porque a gente já tá apegado aos personagens. É uma das melhores séries do universo de Game of Thrones, porque nessa primeira temporada nós não tivemos erro quase nenhum em relação à forma que a história foi contada, à escalação do elenco, ao figurino, à fotografia, à ambientação. Toda a técnica da série é maravilhosa, afinal de contas ele já tem 2 séries aí no histórico, nesse universo de Westeros, então eles já sabem muito bem como retratar esse lugar nas telas. E o elenco, mais uma vez, em sua melhor forma: Peter Clef, Dexter Lancel, Daniel Wings, Sean Thomas, Henry Ashton, Sam Spruill, são os destaques desse episódio aqui, embora eu tenha gostado muito do trabalho de todos eles ao longo de toda a temporada da série, e eu quero ver muito mais desses personagens. Eu espero que a segunda temporada não demore tanto a chegar, porque para mim o Cavaleiro dos Sete Reinos poderia ser uma série anual. Eu ia amar ver mais e mais e mais desses personagens, sem ter que esperar tanto tempo para que novos episódios chegassem no catálogo. Então assim nós terminamos a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, mas parte do meu entusiasmo de fã vai seguir com Sir Duncan e Egg pelas estradas até Dorne, até que a gente se reencontre na segunda temporada. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o 6º e último episódio da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui no Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos. E até lá, tchau!